Olá pessoal do canal Destrancadamente, eu vim aqui rapidamente falar para vocês que este foi o acidente mais grave de todos aqueles que vocês já ouviram falar. Apesar de não ter havido vítimas, a quantidade de vítimas poderia ser exatamente aquelas que estavam dentro do avião. E é uma coisa que simplesmente é inaceitável. Muitas coisas acontecem dentro da aviação e elas têm uma explicação pelo menos razoável. A gente vai, através de uma cadeia de eventos, a gente vai chegar num evento que é a causa raiz. Mas nesse caso não precisa ir muito longe. Por quê? Porque existe um regulamento da ANAC que disciplina exatamente o que tem que acontecer a gente chama do lado ar de um aeroporto. É onde ocorrem todas as manobras, enfim, é o lado onde ocorre pouso, decolagem, os aviões ficam parados. Então existe um regulamento que a gente vai reproduzir, que é o RBAC 153. É ler e entender. Então, assim, não tem muito o que fazer, não tem, assim, treinamento, responsabilidade do operador do aeroporto simplesmente criar regras internas. Então, veja, as regras são internas em cima de um regulamento. É diferente, não depende da habilidade de um piloto, por exemplo, ou da habilidade de qualquer pessoa. Simplesmente é fazer cumprir uma regra. E até onde eu sei, essa foi a primeira vez que aconteceu aquilo que a gente chama de uma incursão de pista. Incursão de pista é entrar na pista. Excursão de pista é quando sai da pista. Às vezes acontece algum problema numa aeronave, ela faz uma excursão. Mas veja, um carro todo mundo sabe a priori dirigir, pelo menos quem está autorizado a trabalhar do lado ar, que é o lado onde fica a pista, onde ficam os aviões, onde ficam os hangares. Está todo mundo acostumado a dirigir carro, ele precisa seguir regras simples, né? Por exemplo, não pode passar atrás de um avião, é uma regra simples, é uma regra de bom senso. Agora, quando uma regra de bom senso do tamanho desta, que é uma incursão de pista por um veículo que não tem nada a ver com essa pista, quando isso acontece, é muito grave. Porque, de novo, a gente já explicou aqui que para cada acidente ocorrem 10 incidentes. Então, isto que aconteceu significa que pode estar havendo 10, 20 vezes mais desvios. E isso numa pista de pouso. Não é o avião, o piloto de avião ele tem que controlar muitas coisas. O controle de tráfego aéreo tem que controlar muitos aviões ao mesmo tempo. Mas assim, um motorista de um veículo que está fazendo uma manutenção, a primeira coisa que ele tem que fazer não pode fazer incursão de pista, não pode entrar dentro da pista. E ele só pode fazer isso se ele tiver uma autorização, né? E alguém autorizou, ou ele entrou porque quis? Entrou no golpe de vista? No Rio é golpe de vista? Não sei. Mas, gente, é muito grave porque isso leva a gente a entender que esse concessionário está com um descontrole muito grande das operações. Eu repito, é diferente quando a gente tem um acidente num avião, onde existem uma série de eventos que podem dar lugar a esse acidente. Nesse caso, não tem uma série de eventos que podem dar a uma incursão de pista. É simplesmente entrar ou não entrar. É a mesma coisa que atravessar uma rua na hora que o sinal está vermelho. Ou é a mesma coisa que você entrar numa avenida onde você não teve autorização, onde está passando um carro.
Quer dizer, é uma coisa muito absurda, muito doida, e realmente eu estou passando aqui para dizer que isso não tem nada a ver com a aviação, por favor. Isso tem a ver com a operação do aeródromo, do aeroporto. E quem faz isso, quem faz essa operação, nesse caso específico, é um agente completamente diferente, é um operador. É mais ou menos assim, esse pessoal, eles operam fora do aeroporto, porque tem as cargas que tem que entrar dentro dos aviões, então elas circulam fora, aí eles vão autorizar as cargas a entrar dentro do aeroporto. E tudo é super disciplinado. Eu já dei consultoria, eu já fiz projetos em aeroportos. Para você entrar do lado do ar, estou falando isso porque eu sou engenheiro mecânico, eu tenho a minha empresa de engenharia. A minha empresa de engenharia faz projetos de engenharia de tudo quanto é tipo. A gente chama de disciplinas, inclusive projetos dentro de aeroportos. Então, para você entrar dentro do lado do ar, você tem que ter autorização, você tem que ter treinamento. Então, significa que tem um problema muito grave, mas muito grave mesmo, porque isso não depende de quem trabalha na aviação, não depende do controle de voo, não depende do piloto, não depende da manutenção de aeronaves. Pô, é um negócio tão complicado a gente trabalhar nisso. Complicado, eu quero dizer, complicado, mas resolvido. A gente faz uma mão nas costas. Estou brincando, né? A gente faz com todo cuidado. Agora, quando você tem incursão de pista, ou seja, entrada na pista de um veículo que supostamente teve autorização para entrar, ou então contrataram uma pessoa que não sabe nem dirigir. Então isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Eu acho que isso é mais grave do que um acidente com um avião, onde o número de variáveis é muito grande, onde existe uma quantidade muito grande de eventos anteriores, né, que podem acontecer. Nesse caso é um evento super simples, entrar ou não entrar numa pista de pouso e decolagem de aeronave. E a decisão é assim, ou é do motorista sozinho, ou alguém autorizou. As duas completamente erradas, completamente erradas. Aí sim tem que fazer toda uma revisão, aí sim tem que passar um pente fino para saber, porque a gente, estou falando a gente assim, como engenheiro que projeta avião, a gente como parte da comunidade aeronáutica, que conhece o pessoal da ANAC, que conhece a seriedade da manutenção, que conhece a seriedade do controle, não pode ficar sujeito a esse tipo de evento, ainda mais no aeroporto mais importante do Brasil. A gente não diz que é o mais importante do Brasil, porque tem outros mais tão importantes quanto, que é o de Guarulhos. Aliás, em termos de importância, realmente, é o aeroporto de Guarulhos, mas este é um dos aeroportos mais importantes do Brasil, assim como o de Viracopos. Enfim, existem várias capitais que têm aeroportos importantes. Agora, esse realmente é um caso a seguir. Eu espero não ter mais que voltar para falar de acidente aeronáutico, mas esse é muito grave e a gente sempre fala isso com muita tristeza. Se inscreva no canal, aqui a gente trabalha com conhecimento e vamos compartilhar conhecimento. Faça o seu comentário. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.